Olá, que bom que vocês estão aí. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de uma coisa muito importante. O que você precisa realmente saber para você se tornar um restaurador de pisos profissional, né? Se é que é muito difícil, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer? O que eu preciso saber, né? Para ser um restaurador de pisos, né? Todo mundo fala que é muito legal, que é um trabalho bem remunerado, né? E é muito bem remunerado, sim, para profissionais, né? Se você for um profissional que entende de muita coisa, você pode estar vivendo só de restaurador. Você não precisa fazer outra coisa. Tem muitas pessoas que começam com outros tipos de trabalho, como nós começamos, né? Quando a gente começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar em prédio com um amigo meu, né? Então eu tinha saído da empresa, que eu trabalhava há muitos anos, né? Desisti daquilo, nós íamos fazer outro negócio. E esse meu amigo tinha uma empresa de uma construtora. Então nessa construtora eu comecei a trabalhar com ele, assim, eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas e ele tinha umas pinturas para fazer. Eu falei assim, cara, não, eu posso fazer para você. E eu começamos a trabalhar. Eu trouxe um amigo meu que depois ele veio um tempo a trabalhar comigo com uma restauração de piso, bem lá no começo. Isso eu estou falando de coisas de 13, 14 anos atrás. Então eu comecei a trabalhar com restauração. E nessas restaurações, comecei a trabalhar com, não deixa de ser, né? Restauração de pintura, né? Então nós começamos a trabalhar com essas pinturas, com grafiato, com textura. A gente pegou uma obra muito grande que a gente teve que fazer, emassar todo o gesso, eles tinham colocado gesso novo. Eu e esse meu colega, a gente montou uns andaimes que a gente até brincava, chamava de arapuca, né? Nós montamos toda aquela estrutura de andaimes e a gente andava por cima. Eu fui lá, comprei uma maquininha que era uma treme-treme. Falei assim, vamos tentar lixar com essa treme-treme que na mão não vai dar certo. Hoje existe, né? Eu vou nas obras, eu vejo que existe um disco assim, né? Que você coloca as lixas ali e as pessoas fazem com aquele cabo, mas há 14 anos atrás, 13 anos atrás, isso não existia. Então a gente foi com a treme-treme mesmo. Eu lembro que ela pifou, né, pelas tantas, eu levei ela para consertar, o cara falou assim, não, mas é que excesso de pó, não pode ter tanto pó assim. Mas aí eu cheguei à conclusão que se a gente, eu paguei na época R$ 150, se a gente conseguisse tirar uma diária com ela, já estava resolvido o nosso grande problema, né? Então a gente fazia obras assim, trabalhava muito com pintura, fazia pequenas obras, a gente chegou a construir uma parede embaixo da escada, uma paredinha embaixo de uma escada que tinha um vão aberto, fez uma série de coisas assim com pinturas, né? Até quando aconteceu a reviravolta na minha vida, que eu tava justo nesse prédio que eu fiz essa obra, eu tinha feito outras coisas, né? Eu tive outros perrengues grandes com obra, nós fizemos muita obra, muita pintura mesmo, né? E tempos de chuva, e o nosso problema aqui é que Curitiba quase não chove, né? Tanto que vai mudar o nome para Chuvitiba, não vai ser mais Curitiba. A gente tinha muito problema na hora de secar a tinta, porque a tinta não secava. Demorava, às vezes você pegava 3 dias de chuva, você passava uma de mão, tinha que ir embora, porque ela ia secar só no outro dia por causa das chuvas, né? Quem trabalha com pintura sabe como é complicado trabalhar num lugar que é muito úmido, ou quando as paredes estão muito úmidas, que tem infiltração e coisas que é normalmente os perrengues dos pintores. Mas nesse prédio que a gente fez todo esse gesto, tudo, o síndico me perguntou se eu conhecia alguém, né, para fazer aquela obra de granito, né? E eu falei que eu sabia, né? Porque no mercado passava resina em granilite e eu achava que isso era a solução do mundo, né? Para tudo servia o granilite. E para encurtar a conversa, a gente foi lá, resolveu fazer essa aplicação de resina, deu tudo certo. Comprei a minha primeira maquininha que era uma conservadora de piso, alguns chamam de bandeirantes e outros chamam de enceradeira, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Por que eu estou contando essa história para vocês? Para vocês verem que a gente tem condições de mudar a nossa vida, mudar a situação onde a gente está. Ser restaurador de piso é fácil? Não é fácil como nenhuma outra profissão é fácil. Todas as coisas que você tiver que trabalhar com o elemento humano, ele vai ter os seus perrengues, você vai ter os seus problemas. Todo mundo tem.
E não é um restaurador de piso que está imune. Tem pessoas que elas têm uma visão, né? E eu costumo dizer que eu demorei muito tempo para mim ter a visão do cliente. O que que eu chamo da visão do cliente? É saber com que filtro que ele olha o teu trabalho. Entendeu? Como nós trabalhamos muito com piso, então eu tinha um padrão de qualidade e de excelência, assim, quase um ISO, né? Um ISO 2000 e tralalá, que era o meu padrão que eu escolhia para aquilo tá bom ou não. E as pessoas olhavam e diziam assim, nossa, mas está lindo. E como acontece às vezes hoje com a gente, numa obra que eu estava antes de ontem, eu olho assim e ainda eu continuo vendo algumas coisas, né? Só que como eu aprendi a ter esse filtro, né? Qual que é o filtro do cliente, né? O que que ele vê e o que que ele não vê? E eu aprendi com o tempo a ter mais ou menos uma noção do que o cliente, para ele tá bom, qual que é o ISO máximo dele, qual que é a visão que ele tem sobre as coisas, sobre o piso, né? Agora tem coisas, tem momentos que você pega o cliente que ele tem um padrão, nossa, gigantesco, entendeu? Ele quer que você limpe os cantinhos com cotonete, entendeu? Até tinha uma obra que a gente pegou uma vez que, nossa, estava detonado. Pensa no piso que foi lavado de ácido por tudo quanto é canto. Nós não tínhamos na época uma máquina que nós temos agora, que ela é uma multiferramenta, que ela faz todos os quadradinhos dos cantinhos. E naquela época, nem para mim a gente limpava, mas não ficava aquele polimento perfeito nos cantinhos, né? Porque depois a gente vai, quando passar do tempo, você vai comprando ferramentas que vão facilitando a tua vida. Isso é a tendência, né? Não é que quando a pessoa está começando, ela precisa ter, nossa, eu preciso ter uma multiferramenta, eu preciso ter uma máquina para tirar rejunte, eu preciso ter não sei o quê. Não, não precisa. Não precisa nada disso. Só que você pega clientes que têm um padrão. Quando você vai pegar um condomínio, por exemplo, que tem todos os moradores dão opinião, você vai pegar vários filtros de visão, várias pessoas que veem aquilo de uma outra forma. Tem pessoas que olham por cima e você nem terminou o serviço, eles dizem que tá lindo, você nem passou o acabamento, ainda tá lindo. E tem pessoas que você já tá terminando, finalizando assim, passando o finalizador, a pessoa chega assim: "Ah, quando que vocês vão dar brilho aqui?" Acontece. Essas são as dificuldades. Como toda profissão tem, como o seu pintor tem. Até os médicos têm problemas. Tem pessoas que questionam muitas doenças, tem pessoas que querem ter doenças e quando o médico diz que elas não têm, elas ficam revoltadas. Então, imagine nós que trabalhamos com um trabalho que nós temos que entregar. Ainda o médico, ele passa ali, se a pessoa morrer, foi consequência. E nós não, se nós estragarmos um piso, nós temos que arcar com essa consequência, né? Então, todo o nosso trabalho a gente tem que ter um certo conhecimento. Eu não recomendo que vocês façam como eu fiz. O meu primeiro trabalho, eu fiz uma parceria com um cara que eu não conhecia. Depois eu acabei descobrindo que ele não tinha boa fama no mercado e coloquemos e fomos lá na louca fazer uma Armoglass que custava R$ 600 o metro quadrado. E depois desses R$ 600 do Marmoglass, daí que eu fui procurar, daí que eu comecei a descobrir, puxa, que me acendeu uma lâmpada, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Você pegar coisas muito extremamente caras sem ter conhecimento. E nessa época, o meu conhecimento era zero. Esse cara me ensinou a fazer um orçamento, ele me ensinou, eu sempre digo assim, ele me ensinou o que eu deveria e o que eu não deveria fazer, né? Mas depois, com o passar, com os anos, eu levei um processo, eu até comento com as pessoas, né? Tem algumas empresas que fazem cursos e ensinam vocês a usar muito produto, muita lixa. E isso não é o legal, porque às vezes quem está começando não consegue investir em tanta verba, em tanta lixa, em tanta coisa. E são coisas que, no meu ver de profissional, de uma pessoa que conseguiu fazer uma logística, conseguiu descobrir o que reage, o que não reage, e conseguiu descobrir uma forma de fazer muito rápido o serviço, quando eu vejo esses processos, teve até um cara que, quando isso aqui virar um videozinho menor, eu vou colocar essa foto que ele me passou aqui para mim, de uma empresa que vende lixas, e ele me mostrando todo o processo dessa fotinho que ele achou na internet, do processo de lixas todas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu digo, aonde você achou isso? Ele, de uma empresa que vende lixa, lá os caras colocaram esse processo.
é o modelo de negócio deles. Se eu vender lixa, eu vou tender a oferecer mais lixas para vocês comprarem. Eu vou colocar uma série de coisas, até eu tenho um vídeo que se chama Polimento Peeling, né? Que um cara veio e falou para mim assim: "Ah, eu fui na empresa tal que vende lixas tal, e o cara falou para mim que se a gente não usar lixa metálica no mármore ou nas restaurações, nós estamos apenas fazendo um peeling". Só que é um peeling que fica muito bonito, né? Que legal, né? Se todo peeling ficasse tão bom quanto o nosso polimento fica sem usar lixa metálica. E lixa metálica, além de ser dispendicioso, ele desgasta demais, muito, muito mesmo, o piso. Então, eu recomendo lixas metálicas em últimas consequências, quando esse piso já tomou uma série de banhos de ácido. E ela está ela tem muito ainda veios, e esses veios estão muito expostos. Então você gastaria muito dinheiro usando lixas resinadas, e nem vou falar que você vai poder usar lixas de fibra, né, que você não vai poder mesmo. Então, nesses casos, então as pessoas tendem a puxar a sardinha para o seu lado. Se eu tivesse loja e vendesse todos esses produtos aqui para vocês, mesmo assim, eu continuaria mandando vocês usar o que era certo, o que era correto. A minha consciência não ia ser legal porque eu conheço o método. Igual eu falei ontem para uma moça, eu disse assim, olha, ela perguntou se eu indicava que ela fosse, eu procurasse alguma escola que fizesse mais perto, que fizesse um curso, né, presencial. E eu falei para ela, como você tem o nosso método, eu não recomendo que você compre outro curso, porque eles vão colocar coisas que eu tirei. Tem coisas que você não precisa usar, e eles vão botar um monte de coisa e vão te confundir mais ainda. Então, não recomendo para as pessoas que fazem o método restaurador VIP, nenhum outro tipo de curso, porque as pessoas vão tender a ensinar de forma diferente e tender a fazer com que vocês gastem muito, muito mais produtos, num processo muito mais longo, para obter o mesmo resultado, tá? Então, eu não recomendo, embora conheça todas as pessoas que dão. Eu até falei para essa moça, talvez eles não saibam uma forma diferente. Por que nós desenvolvemos um método bem simplificado? Porque eu estou no campo de batalha. Para mim, quanto mais eu conseguir otimizar o nosso tempo, otimizar as ferramentas e otimizar os produtos, melhor para mim. Mais eu vou conseguir atender os meus clientes. Eu sempre falo assim, eu atendo meus clientes de 1 a 1, e isso que faz a nossa fama. Então as pessoas querem que você vá e atenda 1 a 1, que você tenha, que o dono da empresa esteja lá executando a obra. E isso nos torna diferentes, né? Isso torna a minha empresa diferente. Porque eu não vou lá, pego uma obra para fazer lá de um prédio e vou lá, largo as pessoas, e daqui um dia, 2 dias, ou no dia seguinte eu vou lá olhar o que aconteceu. Não, eu tô lá. Eu tenho até dificuldades. Eu acho assim que quando você faz um anúncio no Google, para quem está começando, anúncios no Google são brutais. O teu telefone, olha, toca direto, direto, direto. Ele vai tocar para você. E você vai ter que agendar muitas visitas. Por que eu hoje, para a empresa Suzane, para o restaurador VIP, que sou eu, né? Para nossa empresa, por que não funciona? Porque eu saio de um cliente e estou indo para o outro. Eu saio de um cliente e estou indo para o outro. Porque eu tenho muitas indicações das pessoas que querem um atendimento diferenciado. Mas esse é o meu modelo de negócio. Tem pessoas que funcionam muito bem, tendo a sua equipe, cuidando da sua equipe, várias equipes simultâneas, né? Eles deixam a equipe lá, eles confiam nessa equipe, sabem que eles vão fazer a coisa de forma correta, e eles deixam as pessoas lá para trabalhar. Uma coisa que eu noto às vezes, e que outras pessoas já me comentaram, qual que é o problema desse modelo, né, de eu deixar o funcionário? Eu perco às vezes muito tempo de trabalho ocioso, né? A mesma forma que mesmo que eu vá, se eu colocar muitas pessoas e eu não saber otimizar essa equipe, colocar cada um no setor, tem muitas pessoas que vão ficar encostadas vendo o outro trabalhar. Então, o que acontece com isso? Nós perdemos mão de obra. A mão de obra hoje no nosso nicho de restauração é o que tem de mais caro. O que tem de mais caro hoje é a mão de obra, tá? É o tempo trabalhado, né? Porque a otimização de produtos a gente já fez, mas eu não consigo otimizar as horas trabalhadas.
né? Eu não consigo fazer com que a produção seja mais alta. Tem coisa que a produção é aquele processo, né? Entendeu? O processo que engloba o geral. Eu vou falar para vocês, assim, a forma otimizada para vocês entenderem agora qual que é esse processo, qual que é o segredo, né? Por onde começa, né? Por onde que a gente começa? Qual que é o princípio básico, né, de um restaurador de pisos? Quando eu chego num cliente, eu preciso fazer 3 avaliações básicas no piso. Se ele está muito desnivelado, se ele está ele está nivelado, mas ele está muito desgastado, ou se simplesmente ele está sem brilho. Aí ele vai no teu orçamento, é isso aí. Se ele está muito desnivelado, ou seja, uma pedra mais alta que a outra. Se ele tá nivelado, mas está muito desgastado, ele já está com granilha exposta, com os veios expostos, ou extremamente corroído. E o segundo, se ele está apenas sem brilho. Aí é o princípio do nosso trabalho, começa aí. Aí que ele começou. Quando eu tenho um porcelanato, eu sei que eu não vou conseguir nivelar ele, eu não vou conseguir fazer mais nada, é só polimento mesmo. Então, não adianta, eu posso até falar para o cliente, olha, está muito desnivelado, mas é até muito difícil a gente achar um porcelanato tão desnivelado. Existe o boato, existe mesmo, né? Não é só boato, existe um porcelanato que pode ser lixado, mas não é todos, tá? Se vocês escutarem isso, não vão sair lixando porcelanato por aí. Não são todos. É um modelo específico, uma marca específica que dá para lixar. Porcelanatos, no geral, não se lixam. Porcelanatos que vêm da China, super gloss, não pode ser lixado, tá? Isso é um alerta que eu faço. Então, o que eu vou fazer no porcelanato? Eu vou polir. Então, não vai fugir muito disso. Porque eu não lixo porcelanato, então porcelanatos vão ser polidos. Agora, quando eu venho para mármore e para granito, o que eu vou entender? Eu vou perceber aquilo que eu falei ali inicialmente. Vou precisar saber, tá muito desnivelado? Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro item que eu falei, nivelamento. Como que eu faço um nivelamento dessas pedras? Lá, como eu falei no início, lixas metálicas, tá? Não tem como fugir da lixa metálica para nivelamento. Então, se as pedras estiverem muito fora, uma mais alta que a outra, ou pedras extremamente desgastadas, como um granito, que fica muita granilha exposta, mármores brancos lavados por ácido, com muitos veios, porque o veio não se desgasta, então ele fica desuniforme, ele fica muito feio, você não vai ter como fugir das lixas metálicas, tá? Você vai ter que usar processo de lixas metálicas e depois você vai partiu, tá nivelado o piso, não importa a quantidade de riscos que tem, vai ter muito risco mesmo, porque aí você nivelou ele, mas ele por si só ele já estava feio. Então você nivelou, ele não tem mais uma mais alta que a outra, você passa a mão no piso, ele não tá, ele só tá bem lixado, bem riscado por causa da lixa, mas ele não está desuniforme, show de bola. Qual que é o processo agora? Lixamento. E o lixamento você vai usar em mármores, quando estão com muitos riscos, em granitos, quando eles estão começando a ficar descamados assim, não tem como fugir da lixa, vocês vão ter que usar a lixa, porque o descamado dele é o processo onde o quartzo fica, mas a massa do granito ele vai embora. Então você olha, ele descamou, ele tem brilho sem brilho, brilho sem brilho, isso é o descamado do granito. Então vocês vão ter que usar o processo de lixamento, entendeu? Terminei o nivelamento, eu continuo com o lixamento. Não precisa fazer o nivelamento, que está tudo nivelado, eu não vou fugir do processo de lixamento, eu vou ter que entrar com ele. Algumas pedras que estão niveladas, você já entra direto com o lixamento. Eu vou lixar, vou fazer esse processo de lixamento, né? Vou usar todas as lixas que eu devo usar, que eu avaliei. E depois por exemplo, às vezes você tem um lixamento, você não precisa começar com o grão 50. Você vê que ele não tá tanto, só quero dar uma quebrada nele para poder vir com o polimento e zerar essa pedra. Eu vou até pôr aqui, quando isso aqui virar um videozinho menor, eu vou colocar aqui para vocês uma foto de um elevador que nós fizemos só com lixamento. Ele estava extremamente desgastado e só no lixamento nós obtivemos esse resultado
eu vou pôr essa foto para vocês. Agora, o que acontece? Às vezes eu não preciso. E depois que eu faço o lixamento, eu faço o quê? Você faz o polimento, né? Você vai fazer o polimento. Num granito, você vai usar o pó químico, né? Desculpa, o pó por ação térmica, né? Aquele que vai aquecer. O que é essa ação térmica? Eu vou passar um pó que ele vai dar um polimento, ele vai passar naquela velocidade, ele vai aquecer tanto que ele vai blindar. O aquecimento dele vai blindar essas pedras novamente e vai, pum, vai dar o brilho, tá? Então, aquecimento para um granito, o pó que nós vamos usar é o pó de porcelanato por ação abrasiva. Ele é um pó abrasivo que você coloca e essa ação dele, você passando a máquina, ele fazendo essa abrasão, que ele vai fechar toda essa porosidade, por mais que ele esteja fosco, ele vai fechar toda essa porosidade aqui e ele vai dar o brilho. Eu até vou colocar uma fotinho aqui para vocês de um granito que nós fizemos, que lá a gente precisou nivelar, por quê? Porque ele era um granito bruto, né? E eu fui dar um treinamento numa loja aqui em Curitiba para mostrar a eficiência dos produtos, né? E eu fiz nós fizemos não, eu ensinei os funcionários que não sabiam operar com as máquinas e os funcionários lá fizeram esse processo. Tinha o rapaz que é o meu amigo, Valmir, que trabalha nessa loja, ele estava junto comigo, então a gente trocava as lixas abrasivas, as metálicas, nós começamos com as metálicas, depois fomos para as lixas resinadas, e na hora do polimento, cada funcionário, cada vendedor, né, da loja, não era nem funcionário, não era nem restaurador, eles participaram um pouco desse processo de nós transformarmos esse mármore bruto em granito bruto em granito polido. E ficou muito legal e vale a pena. Vocês vão ver essa foto, vocês vão gostar bastante, vão ver a qualidade que ficou. Então, nesse caso aí, foi feito esse processo, nivelamento, porque ele é bruto, lixamento, lixamos ele até recuperar, né, até todas as lixas necessárias nesse caso, e depois nós usamos um pó de polimento de ação abrasiva, né, até fechar todos os poros e ter esse efeito bem bacana que teve aí. Aí foi finalizado também com o produto que na época nós usamos os produtos da Pisoclean, que era o Eclipse aí, e deu esse resultado fantástico, né, que vocês estão vendo. Então, esse é o processo do granito, né? Mas o mármore é a mesma coisa? Se eu estiver trabalhando com mármore branco, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Mármore branco comercial, branco Paraná, eles têm muitos veios. Eu até conto que uma vez nós estávamos fazendo um branco Paraná que tinha sido desenganado eu fui para ver uma outra coisa e eu falei com a síndica, falei, não, mas dá para se retornar o brilho nessa pedra, fica muito bonito, tal. E ela falou, Suzane, todo mundo desenganou essa pedra. Ninguém diz que isso aqui volta. Todo mundo falou, nós fizemos errado, foi usado muito ácido, já tá aparecendo os veios e tal. E eu perguntei para ela se eu podia fazer um teste no piso dela. E, lamentavelmente, eu não tenho mais essa foto, porque na época nós tínhamos o Orkut. E essa foto eu postei no Orkut lá, o Orkut, né, que eu tava fazendo esse trabalho. E cada vez que você perde um celular, que você perde, agora, graças a Deus, nós temos as nuvens, né? Tomara que nas nuvens a gente não perca mais foto. E eu fiz o teste para essa cliente e o teste ficou muito bom. Só que quando a gente foi fazer no geral, eu estava usando pó de mármore. Eu usava pó de mármore e eu comecei a ver que não dava aquele brilho tão legal. Como eu falei para vocês, o meu ISO, para a cliente estava bom, mas o meu ISO não estava. E eu conversando com ela e tal, ela veio e começou a conversar comigo, ela disse, nossa, que coisa, né? Como que foi estragar esse mármore? Eu comprei ele como o cara que me vendeu disse assim, nossa, leva esse mármore porque ele é tão duro quanto um granito. Quando ela me falou isso, pô, caiu a ficha. Vou mudar esse pó. Não vou mais usar o pó para mármore que tem uma ação química, eu vou usar o pó de polimento que tem a ação abrasiva. E aí, realmente, bum, deu brilho e já estava no ISO da cliente e foi para o meu ISO daí, de tão bonito que ficou, mas eu usando o produto, o pó de polimento de porcelanato, de mármore, de porcelanato e de granito, que ambos são ações abrasivas, né? E não a ação química do mármore. Então foi muito legal, a gente teve uma experiência bem bacana
E depois, quando vocês já estiverem trabalhando, ou quem já trabalha, vai entender bem, vai saber exatamente o que eu estou falando. Como que é essa coisa, como que é que acontece, né? Como eu falei para vocês lá no começo, teve um cara que foi e me ensinou. Ele ensinou eu a trabalhar algumas coisas, o que eu deveria, e depois eu aprendi que muita coisa que ele me falou ficou no que eu nunca deveria fazer, mas está tudo bem, ele trouxe, me deixou a história dele, e as histórias das pessoas são assim, ou você pega as coisas boas e joga as coisas ruins fora e aproveita só o que é bom para você. E nesse caso, como eu tinha falado para vocês, esse cara ele foi e falou para mim que a gente não deveria deixar rótulo de produto, que a gente não deveria tirar, né? Tirar os rótulos. Depois era uma dificuldade. Já pensou hoje que os produtos não têm cheiro? Como que nós vamos saber que produto que tem dentro se a gente tirar o produto? E no nosso orçamento agora eu não só levo os produtos com rótulo, como no meu orçamento eu coloco exatamente os produtos que eu vou usar. Porque, como eu falo para vocês, e eu tenho um vídeo desse que diz assim, o papel aceita tudo, né? Rótulo é de papel. Então, quando você pega uma embalagem, ela tem o costume de dizer assim para mármores e granitos. E nós sabemos que o mármore é muito diferente do granito. Então, e a forma de você usar, cada tipo de pedra, você tem um tipo de aplicação. Ali é uma aplicação única. Ele diz assim, se você for aplicar em mármores travertinos, é assim. Se você for aplicar em mármores boititino, é assim. Marrom imperador é assim. Não, ele é básico, né? Ele é básico. Ele não diz, granito e tudo tem a sua maneira, né? Com o tempo, à medida que você começa a se profissionalizar, que você começa a entender os produtos, tudo vai ficando muito mais fácil, né? Muito mais fácil, claro, com certeza. E essas dificuldades, as pessoas tendem, às vezes, a ter uma dificuldade de desistir no meio do caminho. Eu falo, às vezes, para as pessoas, assim, que elas dizem para mim assim, puxa, mas é que eu não quero alocar uma máquina, às vezes, para eu fazer um trabalho, porque eu tenho medo. Nós tivemos muitas. Eu nunca tive dúvida nenhuma que eu ia de comprar uma máquina e fui sem medo na casa do cliente. E uma vez, bem no começo, quando a gente começou, que eu comprei a minha primeira máquina, que foi de um cara que fechou a empresa dele aqui em Curitiba, eu fiz uns rolos com ele, consegui comprar a máquina dele. Eu tive uma coisa que depois que eu já tinha feito é que eu fiquei sabendo. Eu fui trabalhar num limestone. Hoje nós somos profissionais em limestone, né? Hoje não tem o que eu não saiba em limestone, mas no começo você não sabe nada e nem sabe como fazer. E uma empresa tinha vindo de Londrina e tinha manchado o limestone da mulher. E não me pergunte como que por milagre nós conseguimos consertar o limestone dela. E era mesmo por milagre, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E quando nós estávamos trabalhando, já finalizando o trabalho, o engenheiro da obra veio e falou assim para mim: Suzane, só cuide muito com esses vidros aí, ó. Ele tinha uns vidros furta-cor. Em todo esse espaço que a gente trabalhou, ele tinha uns vidros furta-cor. E eu falei para ele: não, a gente está cuidando, mas por quê? Ele falou assim: cada vidro desse custa 5.000 reais. Então, se quebrar, são 5.000 reais. E depois disso, eu comecei a tomar outros cuidados, né? Porque às vezes, olha a dica que eu vou dar para vocês agora. Na hora que você faz o orçamento, ou você pega e pede para o cliente remover todas as coisas, cristais, louças, né? Cuida muito dos vidros, coloca uma borracha, não se aproxima dos espelhos, né? Toma todos esses cuidados. Mesmo assim, você tem que ter em cada obra um valor que é uma taxa de quebra, né? Se acontecer alguma coisa, você tem que ter um valorzinho que vai cobrir uma pequena parte do prejuízo que você vai ter. E acontece. Eu já cheguei a fazer um polimento de porcelanato e quando eu fui lavar, eu sem querer eu esbarrei num cantinho do espelho e eu quebrei só o cantinho. Mas não interessa só o cantinho. Eu tive que repor o vidro inteiro. Ele dava 2 metros de altura por 1,50, se não me falha a memória. Ele tinha um bisoté ainda de 2 centímetros. Então me custou, porque eu fui numa amiga,
e tinha uma distribuidora de vidros, né? E aí que eu falo a importância da gente ter as amizades. E ela me cobrou R$ 800 colocado. A equipe dela foi lá e colocou. Mas eu já tinha cotado em outra empresa que ele ia custar R$ 1.500. Então são coisas caras. Esse vidro, por exemplo, não tinha nem o que fazer. Não, com certeza não ia ter quem repor. Recentemente, que eu digo há 2 anos atrás, no mês de janeiro, eu levei uma pessoa que não tinha tanta experiência, né? E olha a irresponsabilidade que a gente tem às vezes. E eu coloquei esse rapaz para fazer um polimento de umas bordas perto de um vidro. E ele pegou e passou a máquina em 2, 3 vidros, ele passou a lixa, era aquelas lixas de pato que rodavam em alta velocidade. E eu não sei como que ele fez, ele não tinha tanta boa vontade assim. E ele passou de qualquer jeito e me riscou 3 vidros. A sorte nossa é que o vidro caro ele estava em cima, ele não estava embaixo. Então ali também nós tivemos em torno de uns R$ 800, e esses foram menores porque eu tive que comprar do cara que era o distribuidor deles, eu não tive para onde correr, então eu paguei cerca de R$ 300 cada vidrinho daqueles. Então foi R$ 900 de prejuízo que nós tivemos naquela obra. Então sempre quando vocês forem, né, igual eu falo, mesmo eu estando na obra, às vezes as coisas acontecem, né? Mesma coisa acontece. Por isso que eu gosto de estar lá e eu gosto de ver, porque talvez ele não fosse me falar e talvez se eu não visse o cliente viesse me falar. E eu sempre prefiro olhar nos olhos do cliente e falar que aconteceu algum problema. Isso eu estou passando para vocês o que acontece no nosso dia a dia, qual que é a nossa história, né? Então vocês sempre têm que cuidar, sempre têm que orientar muito para você evitar essas perdas, né? Sempre contemplar um valor a mais. As pessoas dizem, mas imagine R$ 60 o metro. Eu digo, mas tantas coisas podem acontecer. Eu digo, por exemplo, essa tua casa é toda espelhada. Se eu quebrar um vidro aqui e eu fazer por você por R$ 100, além de eu não ganhar os R$ 100, eu vou perder todos os meus produtos. Apenas um exemplo, né? Estou fazendo apenas um exemplo. Poderia falar, é R$ 4.000 que eu cobrei. Mas se eu quebrar esse espelho, né? Ou esse vidro, ou isso aqui, porque pode acontecer. Uma vez no shopping, sorte que o shopping tinha, né? O rapaz que estava trabalhando comigo à noite tinha experiência na máquina, mas sem querer ele bateu numa daqueles guarda-corpos de vidro do shopping. Ele quebrou. Então, graças a Deus, eles tinham de reserva e eles não me cobraram, porque eu imagino que aquilo ali ia sair uns R$ 2.000, porque era um vidro grosso, muito resistente, né? Ele era quase que um vidro blindado, assim, para você ter uma ideia de tão grosso que ele era. Então, nós íamos acabar pagando muito, muito dinheiro por aquilo ali. E acidentes podem acontecer. Nossas máquinas são equipamentos pesados. Às vezes, uma coisa que vocês têm que, quando vocês já estão trabalhando com os equipamentos, vocês têm que ligar, têm que deixar a máquina desligada. Às vezes vem alguém, uma criança bate no manete da máquina, ela começa a funcionar, né? E não tem o que parar, ela vai parar só quando ela cair. Isso já aconteceu. Às vezes acontece de prensar o disco embaixo da máquina quando você está fazendo polimento. E se você não tiver habilidade, a máquina te joga pelos cantos, pelas paredes, né? Porque ela prensou, então ela fica totalmente fora de controle. Então, esses cuidados vocês têm que tomar. E voltando a um pensamento que eu tive lá atrás, que a pessoa veio e me disse assim, mas eu não quero locar uma máquina, porque eu não sei, eu não entendo. Então, se eu tivesse lá atrás, em 2006, eu tivesse tido esse pensamento, né? De dizer assim, eu não sei, eu tenho medo, né? Eu tenho medo. E o medo é paralisante. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês que querem começar nessa área, é uma área muito vantajosa, tem seus problemas, tem seus perrengues, mas não deixe que o medo paralise vocês. Se vocês não enfrentarem as coisas, se vocês não tiverem coragem, pegar a máquina, ir lá, fazer o trabalho, executar, locar uma máquina, né? Testa em casa ainda, recomendo, testa em casa. Vai ali em casa, testa, pega. Se vocês sabem pilotar uma bandeirante, uma conservadora ou uma enceradeira, seja lá que nome vocês chamarem, já é meio caminho andado. Eu falo para vocês que quando eu fui para Porto Alegre, que eu fiz meu primeiro piso e eu fui para Porto Alegre, o Rodrigo pegou e foi lá, levou eu na pista de prova deles, né? E mandou eu ligar a máquina, eu liguei e comecei a trabalhar, porque eu já tinha experiência
com a conservadora, né? E daí ele mandava desligar, mandava eu ligar, mandava desligar. Ele falou assim, nossa, que estranho, veio um cara todo bombado aqui e ele queria dominar a máquina. E a máquina jogou ele pelas paredes. Por quê? Porque a máquina não é força, é jeito, né? Aqui, quando eu dou treinamento, né? Às vezes eu dou treinamento para as pessoas aqui. E a coisa mais interessante do mundo é que eu percebo que as mulheres têm mais facilidade, né? Por ter essa delicadeza de fazer os movimentos da máquina do que os homens. Os homens vêm aqui, eles tentam dominar na força. Você vê que o braço deles tá cerrado, a musculatura está toda tensa, né? Porque estão tentando fazer com que a máquina faça o que eles querem, e a máquina não faz. E as mulheres já não, eu digo, é só jeito, para cima, para cá, para lá, e daí você vai. E eu vejo as mulheres com muita, muita, muita facilidade disso, tá? Então eu já cheguei a treinar as pessoas nas minhas máquinas aqui, que não tem o manete, porque eu tirei o manete e acaba estragando, e daí você tem que mandar buscar peça. Eu acabei arrancando todos os manetes, tirei aquelas peças, e as nossas máquinas são todas diretas aqui. E eu não deixo de treinar as pessoas, por isso eu consigo ensinar elas de uma forma bem fácil, sem ela sendo direta, ela ligando ligou na teclinha ali dela, ela já sai funcionando, e para desligar, só se puxar ali, a pessoa já aprende essa habilidade, então, quando eu dou treinamento para elas aqui. E elas deixam de aprender? Não, elas aprendem muito bem e saem daqui grandes profissionais, assim, pelo menos no uso da máquina, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse nossa live, desse nosso, não é live, desse nosso vídeo, dessa nossa aula de hoje, né? E até a nossa próxima aula.